Há momentos na vida em que sentimos que tudo terminou, que as portas se fecharam definitivamente e que não existe mais caminho à frente. Talvez você esteja vivendo esse momento agora mesmo, olhando para os pedaços de um sonho que não se realizou, para um relacionamento que se desfez, para uma oportunidade que escapou entre os dedos, ou para um projeto que não deu certo. E nesse lugar de dor, você se pergunta se ainda vale a pena tentar, se Deus ainda tem planos para você, se há alguma esperança guardada em meio a tanto cansaço. Eu quero que você saiba hoje, com toda a certeza que habita no meu coração, que Deus é o Deus dos recomeços, o Senhor que transforma finais em novos inícios, que pega as cinzas da nossa história e sopra sobre elas o vento do Espírito Santo até que surjam chamas de vida nova. Você não foi esquecido, você não foi abandonado no meio do caminho, e o que parece um ponto final nas mãos do Criador é apenas uma vírgula, um respiro antes do próximo capítulo que ele já começou a escrever. A Bíblia nos mostra isso com tanta clareza em Isaías 43, 18, 19, quando o Senhor diz: "Não se lembrem das coisas passadas, nem considerem os acontecimentos antigos. Eis que faço uma coisa nova que está surgindo agora. Acaso vocês não a percebem? Até no deserto abrirei um caminho e rios no ermo." Perceba a ternura dessas palavras, como Deus não está apenas prometendo algo distante, mas dizendo que já está acontecendo, que já está brotando, que a transformação já começou, mesmo quando você ainda não consegue enxergar completamente. Ele abre caminhos onde não existe estrada, faz brotar água onde só havia terra seca, planta jardins onde só havia deserto. E se ele faz isso na natureza, quanto mais fará na sua vida, na sua alma, nos lugares mais áridos do seu coração. Deus não desperdiça nada do que você viveu, nem mesmo a dor, nem mesmo o erro, nem mesmo o fracasso que te envergonha tanto. Ele pega cada pedaço, cada fragmento e constrói algo maior, mais belo, mais próximo do propósito que ele sonhou para você desde antes da fundação do mundo. Imagine por um momento a luz suave da manhã entrando pela janela do seu quarto. Aquela claridade gentil que anuncia um novo dia, que carrega consigo a promessa de que tudo pode ser diferente a partir de agora. É assim que Deus está chegando até você neste instante, não com julgamento, não com cobrança, mas com a oferta de uma página em branco, onde Ele mesmo vai escrever junto com você uma história de restauração. Ele não está esperando que você seja perfeito para começar de novo, não está exigindo que você tenha todas as respostas ou toda a força do mundo. Ele apenas pede que você dê um pequeno passo, que abra o coração para a possibilidade de que ainda existe futuro, de que ainda existe graça suficiente para cobrir cada erro e esperança suficiente para acender cada sonho adormecido. Deus está dizendo hoje para o seu espírito cansado: filho meu, filha minha, o que passou não define o que vem pela frente. Eu tenho planos de paz para você, planos de um futuro e de uma esperança. Confie em mim, mais uma vez, e verá a minha glória se manifestar onde hoje só existe dúvida. Mas eu sei que recomeçar não é fácil, que existe em você um medo profundo de tentar e falhar novamente, de abrir o coração e ser ferido mais uma vez, de acreditar e depois ter que enfrentar outra decepção. Esse medo é real e legítimo. Ele nasceu de experiências dolorosas que marcaram sua alma, de promessas que não se cumpriram do jeito que você esperava, de expectativas que foram frustradas ao longo do caminho. E quando olhamos para trás e vemos quantas vezes caímos, quantas vezes tentamos e não conseguimos, é natural que o coração se encolha diante da possibilidade de um novo começo. Mas é exatamente nesse lugar de medo que a fé precisa se levantar como uma pequena chama no meio da escuridão, porque recomeçar não significa esquecer o que passou ou fingir que a dor não existiu, mas sim confiar que Deus está no controle,
mesmo quando não entendemos o roteiro, mesmo quando o caminho parece incerto e nebuloso. Ele não promete que será fácil, mas promete que estará com você em cada passo, segurando sua mão, sustentando seu peso, guiando seus passos para lugares que você jamais imaginou alcançar. Pense em Pedro, aquele discípulo impetuoso que amava Jesus com tanta intensidade, mas que na hora mais crítica negou conhecê-lo por 3 vezes, deixando que o medo falasse mais alto do que a fé. Pedro teve que carregar o peso dessa falha, teve que olhar para si mesmo e reconhecer que não foi tão forte quanto pensava, que desmoronou justamente quando precisava estar firme. E você consegue imaginar a dor que ele sentiu naquele momento, a vergonha que queimou dentro do peito, a sensação de que havia desperdiçado tudo? Mas a história não termina aí, porque Jesus não desistiu de Pedro, não o rejeitou, não o deixou afogado na culpa. Pelo contrário, depois da ressurreição, Jesus foi até ele, preparou uma refeição à beira do lago e ali, naquele lugar de intimidade e restauração, perguntou 3 vezes: Pedro, você me ama? E cada vez que Pedro respondeu sim, Jesus lhe deu uma missão nova, um propósito renovado: apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus fez foi transformar a negação tripla em uma afirmação tripla de amor, convertendo o fracasso em fundamento para um ministério poderoso que alcançaria multidões. Isso está registrado em João 21, 15 e 17, e é uma das demonstrações mais lindas de que Deus não apenas perdoa, mas restaura, reconstrói e reposiciona aqueles que Ele ama. Se Jesus fez isso com Pedro, Ele pode fazer com você também, porque a graça de Deus não tem limites, não tem condições, não tem prazo de validade. Ela está disponível hoje, neste exato momento, esperando apenas que você a receba com um coração humilde e arrependido. Você não precisa se punir eternamente pelo que ficou para trás. Não precisa carregar nas costas o peso de erros que já foram pagos na cruz. Não precisa viver como se fosse um cidadão de segunda classe no reino de Deus, só porque tropeçou no caminho. O próprio Deus está estendendo as mãos em sua direção e dizendo: levanta, filho meu, levanta, filha minha. Eu tenho algo muito maior preparado para você. O que vem agora vai superar tudo o que você perdeu, porque eu sou especialista em transformar luto em dança, lamento em alegria e cinzas em beleza. Deixe que essas palavras penetrem fundo no seu espírito. Deixe que elas desmanchem o nó de angústia que aperta seu peito. Deixe que elas tragam vida nova para os lugares mortos da sua alma. E enquanto você permite que Deus haja, enquanto você escolhe dar esse passo de fé, mesmo com os joelhos tremendo e o coração incerto, Ele começa a trabalhar de maneiras que você jamais imaginou possíveis. Ele vai te surpreender com portas que se abrem quando todas pareciam trancadas, com provisões que chegam de lugares inesperados, com relacionamentos que trazem cura onde só havia ferida, com oportunidades que aparecem justamente quando você pensava que já não havia mais nenhuma chance. Deus tem um jeito todo especial de fazer as coisas. Ele não segue o nosso cronograma, nem as nossas expectativas limitadas, mas age no tempo perfeito, no momento exato em que nossa alma está pronta para receber o que Ele preparou com tanto cuidado e amor. E muitas vezes, o que Ele traz é diferente do que pedimos, mas é infinitamente melhor do que poderíamos sonhar, porque Ele enxerga o quadro completo, enquanto nós só vemos um pequeno fragmento da história. Em Jeremias 29, 11, Deus declara com toda a autoridade: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Repare que ele diz: eu sei, não eu estou pensando, ou talvez eu tenha. Ele já sabe, já planejou, já preparou cada detalhe do que vem pela frente na sua vida. Esses planos não nasceram ontem, não são improvisados, nem dependem das circunstâncias externas. Eles foram elaborados pelo próprio arquiteto do universo, aquele que conta as estrelas
e conhece cada uma pelo nome, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder e que jamais se esquece das suas criaturas. Se ele cuida dos pássaros do céu e das flores do campo, quanto mais cuidará de você, que foi criado à sua imagem e semelhança, que foi comprado por preço de sangue derramado na cruz, que tem o nome escrito nas palmas das mãos de Jesus. Você é precioso demais para ser deixado no esquecimento, importante demais para ser abandonado no meio do deserto. Visualize agora um rio correndo mansamente entre as pedras, suas águas claras e refrescantes, levando embora tudo o que estava sujo, renovando a terra por onde passa, trazendo vida para as margens que estavam secas. Esse rio é o amor de Deus fluindo através da sua história, lavando as dores do passado, limpando as manchas da culpa, irrigando os campos do seu coração para que brotem novamente flores de esperança e árvores de justiça. Você não precisa forçar nada, não precisa correr desesperadamente atrás de soluções, não precisa manipular circunstâncias, nem controlar cada detalhe do futuro. Basta que você se coloque diante desse rio, que se deixe mergulhar nessas águas de graça, que permita ser carregado pela corrente da vontade divina. E ali, nesse lugar de rendição e confiança, você descobrirá que o recomeço que Deus oferece não é apenas uma segunda chance de fazer as mesmas coisas de sempre, mas uma transformação completa, uma mudança de perspectiva, uma elevação para um novo nível de intimidade com Ele e de propósito na terra. Deus não está apenas consertando o que quebrou, Ele está criando algo totalmente novo, algo que vai glorificar o nome dEle e trazer realização profunda para a sua alma sedenta de significado e paz verdadeira. Então hoje, neste momento sagrado em que você está aqui comigo, recebendo essas palavras que não são minhas, mas vêm direto do coração de Deus para o seu, eu quero fazer um convite especial. Feche os olhos se puder, respire fundo e sinta a presença do Espírito Santo enchendo esse espaço, envolvendo você como um manto de proteção e amor. Declare agora, em voz alta ou no silêncio do seu interior, que você escolhe crer, que você escolhe recomeçar, que você abre as portas do coração para que Deus entre e faça morada permanente ali dentro. Diga a Ele tudo o que dói, tudo o que te assusta, tudo o que te faz duvidar. Mas diga também que mesmo com medo, você vai confiar, que mesmo sem entender tudo, você vai obedecer, que mesmo cansado você vai caminhar mais um dia porque sabe que Ele é fiel e jamais te abandonará no meio da jornada. Esse é o momento de entrega total, de rendição completa, de descanso profundo nos braços eternos que te sustentam desde sempre. E enquanto você faz essa entrega, receba agora a bênção que o Senhor preparou especialmente para você. Que o Deus da esperança te encha de toda alegria e paz, que Ele cure cada ferida escondida no seu coração, que restaure os sonhos que foram roubados, que levante diante de você portas de oportunidade que nenhum homem pode fechar. Que você experimente o recomeço mais glorioso que já teve na vida, um recomeço marcado pela presença constante do Espírito Santo, pela sabedoria vinda do alto, pela coragem que vem da certeza de que não está sozinho nessa caminhada. Que cada manhã seja uma nova chance de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes, que cada noite seja um testemunho de providências e cuidados que só Deus poderia oferecer. Que você cresça em intimidade com o Pai, que aprenda a ouvir a voz dele com mais clareza, que desenvolva uma fé tão forte que as tempestades não consigam mais abalar os alicerces do que foi construído sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Que a sua história de recomeço inspire outros que também estão cansados e precisam ver que é possível, que vale a pena, que Deus nunca desiste dos seus filhos. Em nome poderoso de Jesus, eu declaro essa bênção sobre a sua vida. Amém e amém. Se esse devocional tocou o seu coração hoje, se essas palavras trouxeram algum conforto ou esperança, deixe um comentário aqui embaixo contando o que Deus está falando com você.
compartilhe sua história de recomeço ou peça oração se estiver precisando. Inscreva-se no canal e ative o sininho para que mais devocionais como esse cheguem até você e para que juntos possamos levar essa mensagem de fé e esperança para milhares de lares em todo o Brasil e no mundo. Sugira também novos temas que você gostaria de ver aqui, pois este canal existe para servir você e para ser um instrumento de bênção na sua vida. Que Deus continue te abençoando ricamente, hoje e sempre. Amém e amém.